Hipertensão arterial, uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Esse é o assunto do Bem Viver de hoje, o seu programa de saúde. O Bem Viver já começou. Olá! No Bem Viver de hoje nós vamos falar sobre pressão arterial, mais especificamente sobre a hipertensão, que é um mal que atinge principalmente muitos brasileiros. E sobre esse assunto eu vou conversar com o professor e pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP, o Deoclésio Chianca. Deoclésio, como vai? Tudo bem, Maristela? Melhor te chamar de Del, né? Você já me falou que você prefere. Com certeza. Então, Del, nosso tema aí é sobre hipertensão, um tema que você pesquisa na universidade, né? O que é hipertensão? Bom, a hipertensão arterial é uma doença que realmente afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e, na verdade, a hipertensão arterial é uma pressão mais elevada dentro dos vasos sanguíneos. É interessante frisar de que o coração é o grande gerador de pressão arterial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que cuidar bem do coração, haja vista ser um órgão extremamente importante para a nossa sobrevida. E como é que é esse funcionamento dentro do corpo humano, Del? Veja bem, o coração ele bate aproximadamente 70 a 80 vezes por minuto e cada vez que ele promove uma batida, ele lança uma determinada quantidade de sangue dentro dessa circulação. Se a gente fosse juntar todos os vasinhos, todos os vasos do organismo, a gente teria uma distância de 2 vezes ao redor da Terra, que daria mais ou menos 100 mil quilômetros de vasos. Então, esse é o percurso que o sangue deve percorrer dentro do organismo, tudo gerado por essa pressão exercida pelo coração. Bem, gente, quem quiser fazer pergunta para o Del, é só ligar no 3559-3902. Bem, Del, e como que uma pessoa pode saber se ela é hipertensa? Bem, a pessoa pode saber se é hipertensa somente medindo sua pressão arterial. E a pressão arterial ela é medida, nós temos a pressão arterial sistólica, que é essa que a gente chama de maior ou de mais alta, e a pressão arterial diastólica, que é essa que a gente chama de mais baixa pressão. Agora, é muito importante frisar também de que existem valores que consideram as pressões normais ou no limite da hipertensão arterial. Então, para resumir, de uma forma assim, mais rápida, a gente pode definir como sendo o seguinte: a pressão 13/9 seria o limite da pressão, digamos assim, normal. Qualquer coisa acima disso, nós consideraríamos como um início de uma hipertensão arterial. E muito importante também frisar de que a pressão diastólica, ou seja, a pressão baixa, é a que é mais determinante da hipertensão arterial. Então seria, por exemplo, você falou 13/9, seria o 9? Seria o 9, exatamente. Seria o 9. Então um indivíduo com uma pressão 13/9,5 seria meio a mais do que poderia estar. Então é sempre bom estar olhando, né? Que a pessoa sempre olha assim, 13/9, não está preocupado com aquele númerozinho que vem depois do 9, né? Então ele também é importante. Claro, claro. E quando se mede a pressão arterial, é muito importante também que se meça de uma maneira tal onde você determine os números corretos. Porque muitas vezes as pessoas fazem aproximações e essas não são interessantes. Então a pressão é 13,2 por 9,2 ou por 8,8. São duas coisas completamente diferentes. 9,2 já seria uma pressão mais alta e 8,8 talvez não fosse. Por exemplo, eu medi minha pressão deu elevada, 13,9,5, como você falou, mas nos outros dias ela está normal. Eu sou hipertensa? Não, existem fatores, existem causas que podem elevar a pressão arterial naquele instante. É muito comum, por exemplo, quando a gente está mais estressado, quando a gente está com ativação simpática nervosa, ou seja, quando o sistema nervoso da gente está um pouco mais elevado e aí a participação simpática é maior e, portanto, pode elevar a pressão arterial por alguns dias, etc.
E para eu medir essa pressão, tem que tomar algum cuidado específico? Ah, sim, sim. A medida da pressão arterial, ela deve ser feita dentro de uma metodologia bastante conhecida, num ambiente bem saudável, sem barulho, o indivíduo estar bem confortável, sentado de uma maneira bem confortável. Obviamente que você pode medir a pressão também, ele sentado, ele em pé, existem algumas diferenças, mas esses detalhes deixa para outra hora. Mas, de qualquer forma, é muito importante uma situação de relax, né? De total relaxamento, digamos assim, para que a gente consiga realmente medir a pressão arterial de uma maneira correta do indivíduo. E essa pessoa que tem pressão alta constantemente, é bom ela ter aquele aparelhinho de pressão em casa? Eles são satisfatórios, são bons? É importante ter esse aparelho justamente para se acompanhar. E muito mais importante é saber se a medicação da qual o indivíduo está submetido, né, está fazendo efeito. Porque o intento da medicação antihipertensiva é fazer com que ela caia para valores aceitáveis, dentro do padrão de normalidade. Já que você falou aí de medicamento, todo mundo que tem pressão alta tem que tomar remédio? Na verdade, num primeiro instante, é muito importante a mudança do estilo de vida. Né? A mudança do estilo de vida é algo fantástico. E ainda mais, mesmo os indivíduos que tomam antihipertensivos, essa mudança do estilo de vida tem que estar associado. Então, se você tem uma pressão elevada e toma medicação contra essa pressão alta, você também tem que tomar cuidado com essas medidas preventivas, ou seja, diminuição de peso, vida mais saudável, diminuição da quantidade de sal, aumento da atividade de exercícios, ou seja, saída dessa vida sedentária. A vida sedentária é alguma coisa que não deve estar nunca presente na nossa vida, né? Isso que eu já ia te perguntar, essas são as principais causas da hipertensão? Essas são as principais causas da hipertensão. Eu gostaria de colocar aqui um dado muito interessante, que é o seguinte. Ora, eu falei há pouco que nós temos que o sangue tem que percorrer 100 mil quilômetros de vasos para atingir o mesmo ponto, ou seja, sair do coração e voltar a esse coração, que é assim que funciona a nossa circulação. A cada meio quilo que nós aumentamos de peso, 300 novos quilômetros de vasos são formados. Ou seja, coisa. É muita coisa. Então o coração tem que fazer mais força para fazer com que esses 300 quilômetros sejam percorridos pela circulação. Então vamos pensar, eu engordei 20 quilos. Ave Maria, essa é uma equação que a gente nem deve fazer difícil, a conta, né? Aqui agora, tá certo? Então aumenta 20 quilos, aumenta tremendamente o percurso do sangue, portanto, o coração vai ter que trabalhar mais e, portanto, vai gerar mais pressão. E isso vai aumentar a pressão arterial. Del, e eu emagreci muitos quilos, por exemplo, os 20 quilos. O que acontece? Esses vasos são perdidos, esses vasos são eliminados e, portanto, a pressão arterial... Foi ótima essa sua pergunta, porque nós podemos dar um exemplo bem simples. Olha só. Se você tem uma pressão arterial diastólica mais baixa de 95 e você perde 5 quilos, essa pressão cai para 90. Ou seja, a cada quilo perdido, a gente é um milímetro de Hg a menos na pressão arterial diastólica, o que pode significar, inclusive, um estado de não hipertensão. Ou seja, o indivíduo era hipertenso, mas agora não mais. Bom, Del, então a gente continua o nosso papo no próximo bloco. Quem quiser fazer perguntas é no 3559-3902. A gente volta já. O Lar São Vicente de Paulo é um asilo que sobrevive com doações da comunidade, parcerias e voluntários que trabalham na casa. O local abriga 68 idosos do município e acumula hoje uma dívida de R$75 mil. De acordo com funcionários do lar, depois de fotos divulgadas entre rede social, a comunidade começou a se preocupar e ajudar, mas toda a ajuda ainda é pouca. O estoque de fraldas geriátricas está no limite. Para doações, os pontos de coleta são
na rua Santo Antônio, número 500, em Cachoeira do Campo, Salão da Nilza, no bairro Antônio Dias, WG Comunicação, na Bauxita, Açougue da Creuza Mendes, no bairro Água Limpa, Casa Paroquial da Matriz de Santa Efigênia, Câmara Municipal de Ouro Preto, Capela do Padre Faria, Ouro Preto Tênis Clube, na Barra, e Bar Coração de Rosa, na rua Chico Rei, no bairro Chico Rei. E para doar através de conta corrente é no Banco Santander, agência 3222, conta corrente 13.000.383, dígito 9. E o CNPJ da empresa é 23.068.737/0001, dígito 41. Top Cultura, 18 anos com você. Lá tem tudo que eu procuro, graças a Deus estou sossegado. Artigos de papelaria, brinquedos, presentes, melhor preço e prazo. Você agora pergunta que loja é essa, de onde eu falo? Falo do Bazar Faria, que todo dia está do seu lado. Quer comprar barato e economizar? Vem no Bazar Faria, estamos te esperando, esse é seu lugar. E mais artigos de informática e eletrodomésticos. Praça Monsenhor Castilho Barbosa, número 7, Pilar, Ouro Preto. Telefone 3551-1146. É aí, Itatiaia Ouro Preto, com mais um programa Antônio Carlos. São 24 anos no ar. Um abraço para você que nos acompanha todos os dias, aqui a partir das 8 horas da manhã, na programação da Rádio Itatiaia Ouro Preto. Top Cultura, 18 anos com você. Nós estamos de volta com o programa Bem Viver, hoje falando sobre hipertensão arterial. Nós estamos recebendo aqui o professor e pesquisador da UFOP, Deoclésio Chianca. Del, a gente já recebeu uma pergunta, então é o Pedro das Cabeças. Ele perguntou, meu pai é hipertenso, minha mãe também é hipertenso, mas eu não sou. E eu bebo muito e como muita comida de boteco. Isso é um perigo? É um perigo. É muito importante também registrar de que a pressão tem um mecanismo genético envolvido nisso. Então, o indivíduo tem que tomar cuidado, o Pedro tem que tomar cuidado com relação se a mãe é hipertensa, o pai é hipertenso, e ele tem que tomar cuidado na sua alimentação, tem que tomar cuidado. O álcool é também digamos assim, um estimulador de aumento da pressão arterial. Principalmente o fumo também. O fumo também? O fumo, de uma maneira... É muito interessante. Talvez até eu agora vou falar um pouco sobre a questão seguinte. O mecanismo da pressão arterial, né? Então, vejam bem, são vários mecanismos que controlam a pressão arterial. Então, esses mecanismos, eles têm que estar muito bem ajustados para poder controlar a pressão arterial. Muitas vezes a gente perde, por algum motivo, a gente perde essa capacidade. Existem alguns mecanismos que são muito rápidos para ajustes imediatos da pressão arterial. E esses mecanismos de ajuste muito rápidos, eles têm um problema, porque se você se mantém com pressão alta durante 2 ou 3 dias, eles se acostumam com esses novos níveis e não conseguem mais fazer com que essa pressão caia aos níveis mais apropriados. Eu sei que é muito rápido para a gente explicar isso, mas de qualquer forma é muito importante o seguinte, mesmo por um problema qualquer, de um estresse, uma preocupação maior, a pressão aumenta e se mantém durante 2 ou 3 dias. Alguns mecanismos reflexos, que a gente chama, né, eles perdem a sua capacidade de regular e aí essa pressão fica alta. Continua, mantém-se alta. Né? A outra coisa é com relação a essa vida sedentária, ou a alimentação, ou uma má alimentação, digamos assim. Muita fast food, muita fast food, etc. Né? Então, assim, igual eu falei, a tendência é o sujeito, a cada meio quilo que o sujeito engorda, ele leva mais 300 novos quilômetros de vaso. E, portanto, a pressão arterial tem que ser maior para poder conseguir atingir todas as células. Nós temos aproximadamente 100 trilhões de células e todas elas deverão ser nutridas. Então, para isso, é preciso que o coração trabalhe de uma maneira extremamente eficiente. E até me fez lembrar agora exatamente o seguinte,
O grande enigma, talvez, assim, digamos assim, o que a gente mais busca no equilíbrio é que o coração trabalhe de uma maneira eficiente, mas de uma maneira com menos pressão e com menos frequência. Então, esse é o ideal. O ideal seria a pressão cada vez mais baixa e com uma frequência cada vez menor. Menor. Tá. Tá certo? Então, agora, obviamente que você consiga fazer todas as suas atividades com esse tipo. Né? Então, as pessoas, por exemplo, os grandes atletas, os atletas de alta performance, por exemplo, têm uma frequência cardíaca em estado de repouso de 30, 35 batimentos por minuto. Muito baixa. Muito baixa. Mas, no entanto, a força com que esse coração faz e com que essa pressão lança o sangue a cada batida, ela é muito eficiente. E, portanto, ele descansa muito, porque é exatamente na hora do período diastólico que o coração descansa. Então, quanto menos frequência e quanto menos pressão, é o ideal para todos nós. Quanto maior a pressão e quanto maior a frequência, pior. Né? Existe um slogan, inclusive oriental, que diz o seguinte: todos nós nascemos com um número de batidas, com o número de batidas do coração ao longo do tempo. Então, se você bate muito rápido, você atinge isso muito rápido e, portanto, a tendência é morrer mais cedo. E mais ou menos existe um certo sentido nesse provérbio, digamos assim, oriental. Bom, Del, e o tratamento para pressão? Qual que é? Bom, o tratamento da pressão, ele se concentra em vários mecanismos no controle dessa pressão. Então, existem beta-bloqueadores, bloqueadores de cálcio, bloqueadores da enzima conversora, etc. Mas isso não é, eu acho que, o grande foco dessa nossa conversa de hoje. O grande foco da nossa conversa de hoje é dizer o seguinte: todos esses medicamentos só serão eficazes se eles forem acompanhados de uma mudança de uma mudança do estilo de vida do indivíduo. Isso significa atividade física? Isso significa atividade física, diminuição de peso, diminuição da quantidade de sal, uma alimentação mais adequada, não fumar, não beber. E todos esses ingredientes, eles, digamos assim, não é que eles perdem completamente a atividade do medicamento, mas dificulta muito a redução da pressão arterial. E, portanto, independentemente do remédio que o indivíduo tome, ou que seja administrado, ele deve ser acompanhado dessas medidas, digamos assim, de mudança de hábito de vida, né? Você citou aí o sal, né? Todo mundo fala muito que é o grande vilão, né, Del? O sal é o grande vilão, porque o sal, na verdade, ele é o grande controlador do volume do nosso organismo, digamos assim. É do volume extracelular. E o plasma faz parte do volume extracelular. Portanto, quando você aumenta o volume, e a pressão arterial, ela está diretamente relacionada com o volume e com a resistência que o sangue encontra dentro dos vasos sanguíneos. Ora, se você aumenta o volume, obviamente que você vai aumentar a pressão arterial. E, Del, o que pode acontecer se essa pessoa não trata a hipertensão? Isso é um dado interessantíssimo. Veja bem, a cada ano são perdidas 7 bilhões e 6 de pessoas devido ao aumento da pressão arterial e principalmente pelo não tratamento da hipertensão. É muita gente. São 7 bilhões, mais de 7 bilhões e meio de pessoas todo ano falecem devido ao aumento da pressão arterial, ou seja, devido ao não tratamento da pressão arterial. Agora, a hipertensão arterial é o grande vilão exatamente porque praticamente todas as doenças cardiovasculares vêm da hipertensão arterial. Então, os aneurismas, os acidentes vasculares cerebrais, as doenças renais e etc., todas essas advêm do nível aumentado da pressão arterial. Portanto, muito cuidado com a pressão arterial. Bem, Del, e quem está mais propenso a ter hipertensão? Mulheres ou homens? Durante um bom tempo, praticamente só os homens, é exagero meu um pouco, mas de qualquer forma, durante um bom tempo, somente os homens eram hipertensos. Mas ultimamente as mulheres, né? Porque na verdade com a mudança de hábito, né, e com a aproximação e com a igualdade dos direitos, por sinal, muito, muito bom isso, né? Os direitos iguais em todos os sentidos, mas por outro lado as mulheres também adquiriram os maus hábitos, né, do fumo, do álcool, do sedentarismo
e do aumento de peso e etc. E com isso aconteceu também que as mulheres passaram a ser hipertensas quase nas mesmas proporções. Mas mesmo hoje os homens são mais propensos exatamente principalmente pelo estilo de vida. Bom, Del, daqui a pouco a gente continua o nosso papo e ele vai responder as perguntas da população. Nós voltamos já. A vontade da população prevaleceu. A TV Inconfidentes voltou a se chamar Top Cultura, com nova grade de programação, informação e entretenimento para a região dos Inconfidentes. O seu telejornal diário também mudou de nome. Agora é Top Notícias e foi para o horário de 18h30, com reprise às 13 horas. Top Cultura, 18 anos com você. Top Cultura, 18 anos com você. A Lusa Material de Construção quer estar presente em todos os detalhes de sua obra, oferecendo uma variada linha de produtos da melhor qualidade e ótimos preços. A Lusa tem grandes lançamentos de pisos em HD e porcelanatos. Dividimos suas compras em até 10 vezes no cartão ou cheque pré. Lusa Material de Construção, o melhor atendimento da região. Avenida Manuel Leandro Correia, 252, Barro Preto, Mariana. Fone 3557-1772. Top Cultura, 18 anos com você. Itatiaia do Preto com mais um programa Antônio Carlos, são 24 anos no ar. Um abraço para você que nos acompanha todos os dias, aqui a partir das 8 horas da manhã, na programação da Rádio Itatiaia do Preto. R$1 milhão. R$1 milhão. A Cooperouro entrega em 2013 R$1 milhão em bônus para seus cooperados. A Cooperouro é o único hipermercado da região e é o único que te devolve parte do que você comprou. Neste ano, R$1 milhão serão devolvidos para os cooperados. Sabe por quê? Porque cooperativas não lucram, cooperados sim. Atenção você que faz aniversário neste mês. Venha buscar o seu Vale Compras ou Vale Bolo. Cooperouro, vantagem é fazer parte. Top Cultura, 18 anos com você. Estamos de volta com o programa Bem Viver, hoje falando sobre hipertensão arterial. Del, agora a gente vai responder os questionamentos das pessoas. A gente recebeu algumas perguntas. A pergunta do Walter de Mariana. Até os meus 30 anos pesava cerca de 75 quilos. Hoje, aos 44, meu peso é de 89 quilos e a minha pressão é de 12/8. Mesmo com o aumento do meu peso e com uma pressão dita normal, posso me tornar um hipertenso no futuro? Olha, é possível sim, mas eu gostaria mais uma vez de registrar de que não obrigatoriamente todo aumento de peso vai levar a um aumento da pressão arterial. Eu gostaria de dizer, mais uma vez, que esse aumento de peso vai formar novos vasos e, portanto, o coração vai trabalhar mais. Mas como existem vários mecanismos de controle, é possível que esse ajuste, assim como aconteceu com o Walter, é possível que esse ajuste permaneça com a pressão 12/8. A questão do futuro é uma questão muito difícil. Incerta, né? É incerta, mas ele precisa Tá sempre medindo e cuidar com o seu peso e alimentação e etc. Pergunta agora do Wanderson, do Centro de Mariana. Minha sogra, há mais de 2 meses, cortou drasticamente o sal e o açúcar da sua dieta. Porém, recentemente, aferiu a pressão e ela estava alta. Essa alteração pode estar ligada à falta de sal e açúcar? Não acredito que seja. Na verdade, tanto o açúcar como o sal,
eles devem ser muito bem dosados exatamente para manter a pressão arterial. É importante que a sogra do Wanderson ela procure um especialista justamente para detectar detalhes sobre esse caso. Pergunta da Daniela de Mariana. Uma pessoa que é hipertensa e toma medicamentos, é possível que ela deixe de ter problemas com a pressão se deixar de tomar os remédios? Se ela tratar exatamente conforme eu falei, quer dizer, além da medicação, a mudança do estilo de vida, e dependendo dos níveis de pressão arterial e da causa que promoveu esse aumento da pressão arterial inicial, é possível sim. Ficar sem os remédios. É. Pergunta agora da Ana, do Rosário aqui de Ouro Preto. Na gravidez, é importante estar sempre monitorando a pressão? Por quê? Muito importante na gravidez, exatamente por causa de duas doenças, de uma doença especificamente, que é o que a gente chama de pré-eclâmpsia. E, na verdade, isso está muito ligado com a questão da desproteinemia e com a atividade renal, haja vista que o rim também é um controlador da pressão arterial. Portanto, durante a gravidez é fundamental a manutenção dos níveis adequados de pressão arterial. Agora a pergunta do Gilson de Mariana, até um assunto que a gente já falou. Porque o sal é um dos vilões para o surgimento da hipertensão. Sempre o sal, né, Del? É sempre o sal. Na verdade, foi conforme a gente falou. Como o volume é determinado pela quantidade de sal, qualquer quantidade de sal ingerida aumenta o volume e como a pressão arterial está ligada ao volume, portanto, aumenta-se a pressão arterial. Bom, Del, então agora a gente fez algumas perguntas nas ruas também. A gente vai escutar as perguntas. Vamos para a primeira? Claro. A carne gorda faz mal? Na verdade, é o seguinte, a carne tem alguns senóis, mas de qualquer forma não é o momento de ser discutido aqui, talvez um nutricionista seja mais adequado para isso. Mas o que é muito importante é a manutenção do peso. O peso é fundamental no indivíduo durante toda a sua vida. E a carne gorda pode ajudar a aumentar esse peso. E a carne gorda, obviamente, pode colaborar com esse aumento de peso. Vamos lá, segunda pergunta. O doce faz mal à saúde? Para pressão, principalmente? Eu acho que eu posso responder da mesma forma. Quer dizer, o doce, numa medida ideal, nada, digamos assim, demais é veneno. E qualquer coisa demais poderá se tornar um veneno. O doce é importante, mas desde que você tenha medidas corretas e aí não aumenta o peso, não prejudica. Tanto a carne gorda quanto o doce. Terceira pergunta. A pressão pode ser alterada também pelo estresse, pelo sufoco do dia a dia, né? Eu digo sempre o seguinte, o crime não compensa. Muitas vezes a gente fica estressado pela atividade diária, as coisas da vida, as conquistas e etc. E o sistema nervoso tem muito a ver com o controle da pressão arterial. Haja vista que existem duas variáveis, conforme eu falei, volume e resistência em relação à pressão arterial, e essa resistência ela está ligada com o diâmetro do vaso. À medida que você estressa, esse vaso diminui o seu diâmetro. E quando você diminui o seu diâmetro, aumenta a resistência e, portanto, vai aumentar a pressão arterial. Então, o estresse pode causar mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então tá, vamos para a próxima pergunta. Toda pessoa que tem hipertensão tem que fazer dieta? Toda pessoa que tem hipertensão arterial, tomando ou não o medicamento, ela deve mudar o seu estilo de vida. Ela deve... E tem algum que é principal, ou atividade ou dieta? Tem que ser os dois? Todos eles são importantíssimos. Parar de fumar, parar de beber, exercícios físicos, principalmente os exercícios físicos aeróbicos. Os aeróbicos são muito mais propícios. São melhores para o coração mesmo? Exatamente. Isso para preparar o coração. Né? O coração é um músculo, como um outro qualquer. Então, se você trabalha... Como o músculo da perna. Como o músculo da perna, do bíceps, etc. Então, as pessoas vão para a academia, por exemplo, e se tornam mais fortes, etc. Com o quê? Com um aumento da sua atividade constante. Então, se você trabalha o coração com os exercícios aeróbicos, ele se torna um coração mais saudável e mais forte. E, portanto, ele trabalha menos com mais eficiência. Isso mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual que seria o primeiro sintoma da pressão alta?
Uma pergunta muito interessante do cidadão, haja visto o seguinte, porque é preciso que fique bem claro para todos, né? Hipertensão arterial não tem sintomatologia. Pior coisa, né? Exatamente, não tem sintoma. Muita gente, existem muitas histórias, dor de cabeça, tonturas, etc. Não, até níveis bastante elevados de pressão arterial, nenhum sintoma é registrado. Então, na verdade, aquela história de, por exemplo, tive uma tontura, cuidado para colocar o sal debaixo da língua, porque você pode estar com pressão alta. Não. Isso não tem sintomatologia. A pressão arterial, ela não tem sintomatologia. Ela não apresenta sintomatologia. Obviamente que em níveis muito elevados pode causar uma pressão aumentada. Mas isso já é em situações extremas. Mas a pressão alta, 15/10, por exemplo, que é uma pressão elevada e precisa ser muito bem cuidada com medicação e mudança de hábito alimentar e etc., ela não tem sintomatologia nenhuma. Então não existe sintomatologia apropriada para a pressão. E essa é uma pergunta muito interessante, eu já visto o seguinte, se não tem sintomatologia, eu me sinto muito bem, eu estou muito bem e nada... Tem que medir, né? Tem que medir. Próxima pergunta. Preocupação causa pressão alta? É exatamente conforme a gente acabou de falar, o né? estresse. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a atividade simpática aumentada vai aumentar a resistência e, consequentemente, a pressão arterial. Bom, então, nosso tempo é curto, não dá para continuar falando aí da hipertensão, que é um assunto muito amplo, né, Del? Mas, então, a hipertensão tem que controlar a obesidade, atividade física, dieta... Tá tudo... Você aprendeu a lição direitinho, muito bem. Não é o seu caso, obviamente, mas de qualquer forma, você aprendeu direitinho e eu tomara que os telespectadores tenham entendido essa mensagem para cuidar da sua pressão arterial e fazer com que esses números absurdos de mortes sem tratamento diminuam. Então, muito obrigada pela sua participação, Del. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. E a gente se vê no próximo Bem Viver. Até lá!